Olá, Pedro. Na família, querendo ou não, nós precisamos ter regras, nós precisamos ter normas, nós precisamos ter limites, nós precisamos ter hierarquia, nós precisamos ter uma saúde mental, uma saúde física e uma saúde social. No contexto da dependência química, o que vai acontecendo? Todos esses valores vão se perdendo. A família vai adoecendo junto com o seu parente, junto com o seu querido, seja um filho, a esposa, o esposo, uma nora, né? Um pai, porque depende muito do momento do uso da droga, né? Se é muito jovem, normalmente são os meninos aí, as meninas, com o álcool, com o tabaco, com a maconha, e depois nas festinhas aí com as balas, né? As coisas que eles têm para oferecer. Às vezes, depois de já mas na juventude, entrando na fase adulta, quando começa a ter mais responsabilidades e ter que enfrentar a vida sozinho, sem a ajuda dos pais, e aí as pessoas acabam se perdendo, às vezes tem até profissão que incentiva o uso de drogas mais ativas, né, para a pessoa ficar mais esperta, para a pessoa ter mais coragem de enfrentar algumas coisas, e o trabalho acaba incentivando isso. Ou às vezes, no momento de crise de um casamento, o homem começa a beber mais, ou a mulher começa a tomar mais benzodiazepínicos, que são os calmantes, que são os antidepressivos, na tentativa de poder sair dessa situação. Ou às vezes aposentadoria, quando a família começa, ou um membro da família começa a voltar para casa, né? Aquele que trabalhava muito começa a voltar para casa, e aí encontra um ambiente que ele não estava familiarizado, porque ele estava ali só no momento que ele voltava para casa, né? E também tem as cirurgias, tem muitas cirurgias que acabam levando ao alcoolismo, no caso da bariátrica, enfim, né? O que vai acontecendo no ambiente familiar onde a droga se instala? Ela mexe com toda essa estrutura, ela mexe com a estrutura, em primeiro lugar, da ética, porque começa a mentira, né? Uma pessoa que está fazendo uso de um produto químico, seja bebendo em excesso, seja usando a maconha, que são as drogas ilícitas, né? Cocaína, a pessoa começa a mentir. E ela mente a primeira vez e ela fica um pouco constrangida, mas passou. O que ela faz? Ela mente a segunda e ela mente a terceira, e depois aquilo vira um hábito. O lado da família não é diferente. Eles até não querem acreditar na mentira, mas é muito mais difícil verificar a verdade, porque vai ter que ter uma ação e eles não sabem como agir. Então eles também acabam acreditando na mentira. Então, o primeiro processo que começa a ser modificado dentro da família é a ética do verdadeiro, né? Para-se de falar a verdade, para-se de falar de forma clara, para começar a falar uma mentira e o outro acreditar na mentira. Depois, a outra questão que começa a entrar são os comportamentos. Comportamentos que eram um pouco melhores, como respeito, como organização, começa a ser disfuncional dentro dessa família. E a família, para não ter conflito, acaba aceitando, reclamando, mas aceitando, reclama e faz. A falta de ética, né, que é o contexto da mentira, e a dificuldade de botar os limites necessários, tá? E com isso, o dependente, ele acaba também rompendo a fronteira do respeito, e ele acaba sendo uma pessoa desrespeitosa dentro do contexto familiar. E o contexto familiar, com dificuldade de lidar com esse desrespeito, porque ele passa a ser agressivo, muitas vezes verbal, muitas vezes até no comportamento, e às vezes na agressividade física, né? Dependendo de cada situação. Por exemplo, um jovem chamando os pais de mano, velho, você não sabe de nada, vê se toca, é agressivo para com os pais, né?
Aí vem os empurrões, né? No alcoolismo, o alcoolismo tem dois movimentos, ou ele pode levar a pessoa para um processo de depressão, ou ele pode levar a pessoa para um processo de agressividade, né? E a pessoa agride só dentro de casa, ela não agride fora de casa. Então todas essas questões, elas vão infiltrando e as pessoas vão se acomodando, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos essa facilidade de nos acomodar com o bom e com o ruim, né? E a família vai adoecendo no meio de tudo isso e ela vai ficando tão doente quanto o paciente, quanto o seu parente que está ali com toda aquela problemática. E ela não percebe isso, porque o que acontece? Ela acha que ela está mal porque esse parente está trazendo problemas para dentro de casa. E o parente se justifica que está fazendo uso de algum produto químico, abuso até, porque ele tem uma família que não cuida dele, que não olha para ele, que não o ama, né? Então, esse nosso primeiro encontro aqui com vocês, o que eu posso dizer? Dentro de um grupo familiar, onde se estabelece a crise do processo com o abuso de um produto químico, seja ele lícito ou ilícito, ali também reside uma desorganização, uma desconfiança, uma falta de empatia um para com o outro, embora estejam todos muito juntos, mas não tem empatia, não tem colaboração. Ali também reside uma situação bastante complexa e uma negação de que o problema é de todos. Espero que tenha conseguido trazer alguma coisa, Pedro, e um prazer estar no teu trabalho. Muito obrigada por nos dar essa oportunidade de podermos trazer informação à população, porque tudo que nós queremos é uma sociedade sadia, e a sociedade sadia começa pela família. Um grande abraço para vocês.